Nova liderança para tempos das IAS, coaching neural como metodologia de formação executiva direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Março de 2026. Você já se perguntou como os líderes de amanhã serão forjados em um mundo onde máquinas pensam e aprendem ao nosso lado? Em um cenário onde 72% das organizações já priorizam a inteligência artificial em suas estratégias de negócios e contratação de líderes, emerge uma questão fundamental: que competências humanas serão indispensáveis quando algoritmos dominarem processos decisórios tradicionais? Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, revelando como o coaching neural, uma metodologia que integra neurociência, psicologia organizacional e tecnologia, pode transformar a formação de executivos para a era digital. O estudo demonstra que líderes preparados através dessa abordagem demonstram maior capacidade de adaptação, inteligência emocional aprimorada e habilidades de tomada de decisão que complementam, em vez de competir com, sistemas automatizados. Para gestores, diretores de RH e tomadores de decisão, este artigo oferece um mapa científico para desenvolver lideranças que prosperem na interseção entre cognição humana e inteligência artificial, posicionando suas organizações na vanguarda da transformação digital sustentável. A contratação de consultorias especializadas em desenvolvimento neural de liderança pode acelerar significativamente essa transição competitiva. Resumo: o advento acelerado da inteligência artificial generativa tem reconfigurado os paradigmas de liderança organizacional, exigindo competências distintas das tradicionalmente desenvolvidas em programas de formação executiva. Este artigo investiga o coaching neural como metodologia inovadora para o desenvolvimento de lideranças na era digital, fundamentando-se na integração entre neurociência cognitiva, psicologia organizacional e tecnologias emergentes. A pesquisa adota abordagem teórico-exploratória, fundamentada em revisão bibliográfica sistemática de literatura científica indexada nas bases Cielo, PubMed, Springer, Elsevier e Google Scholar, contemplando publicações dos últimos 10 anos complementadas por referenciais clássicos da administração e neurociência. Os resultados indicam que o coaching neural, operacionalizado através do modelo SCARF, Status, Certainty, Autonome, Relatedness, Fairness, e técnicas de neuroplasticidade dirigida, oferece vantagens significativas sobre métodos tradicionais, aumento de 40% na retenção de habilidades de liderança, desenvolvimento superior de inteligência emocional e capacidade aprimorada de integração entre julgamento humano e recomendações algorítmicas. O estudo conclui que organizações que investem em programas de coaching neural demonstram maior resiliência adaptativa, engajamento de equipes e resultados financeiros sustentáveis em ambientes de alta incerteza tecnológica, propondo um framework aplicável para o desenvolvimento de líderes ahead. Recomenda-se a ampliação de pesquisas empíricas longitudinais que quantifiquem os impactos do coaching neural em diferentes contextos culturais e setoriais. Palavras-chave: coaching neural, liderança executiva, inteligência artificial, neurociência organizacional, desenvolvimento de competências, transformação digital. Introdução. A quarta revolução industrial, caracterizada pela convergência entre tecnologias digitais, físicas e biológicas, tem imposto transformações sem precedentes nas estruturas organizacionais e nos perfis de liderança demandados pelo mercado contemporâneo. Dados recentes indicam que 72% das organizações globais já consideram a inteligência artificial uma prioridade estratégica para seus negócios, enquanto 47% das empresas latino-americanas já utilizam ferramentas de IA generativa em processos de recursos humanos. Paradoxalmente, apenas 10% dessas organizações se consideram verdadeiramente familiarizadas com as implicações dessas tecnologias, revelando um descompasso crítico entre adoção tecnológica e preparação humana. Nesse contexto, emerge o conceito de líder ahead, definido como aquele capaz de atuar com inteligência artificial de forma estratégica,
utilizando dados como apoio à decisão, mantendo senso crítico e assumindo responsabilidade pelos impactos humanos das escolhas realizadas, mesmo quando influenciadas por sistemas automatizados. Essa nova categoria de liderança exige competências que transcendem o conhecimento técnico, inteligência emocional avançada, capacidade de integrar múltiplas fontes de informação, resiliência ante incertezas e habilidade de criar sentido em ambientes de sobrecarga informacional. O coaching executivo tradicional, embora consolidado como ferramenta de desenvolvimento de liderança, apresenta limitações quando confrontado com a velocidade e complexidade das transformações digitais. Pesquisas recentes demonstram que programas intensivos de curta duração, embora capazes de gerar insights momentâneos, raramente resultam em mudanças comportamentais sustentáveis, pois não respeitam a biologia da aprendizagem cerebral. Frente a essa lacuna, propõe-se o coaching neural como metodologia alternativa, fundamentada em evidências neurocientíficas sobre plasticidade cerebral, sincronização neural interpessoal e mecanismos de recompensa e ameaça social. O objetivo geral deste artigo é analisar o coaching neural como metodologia de formação executiva para a era da inteligência artificial, investigando seus fundamentos teóricos, mecanismos de ação e aplicabilidade prática em contextos organizacionais. Os objetivos específicos compreendem: a. Examinar as transformações no papel do líder provocadas pela inteligência artificial generativa. B. Sistematizar os princípios neurocientíficos que fundamentam o coaching neural. C. Propor um framework operacional para a implementação de programas de coaching neural em organizações. D. Discutir as implicações éticas e práticas da integração entre neurociência e desenvolvimento de liderança. A justificativa teórica deste estudo reside na convergência emergente entre três campos do conhecimento: neurociência social cognitiva, que investiga como o cérebro processa interações sociais; psicologia organizacional, que estuda comportamento humano no trabalho; e estudos de liderança digital, que examinam as competências demandadas pela transformação tecnológica. A relevância prática decorre da urgência das organizações em desenvolver lideranças capazes de navegar na interseção entre capacidades humanas únicas, criatividade, empatia, julgamento ético, e potencialidades tecnológicas, processamento de grandes volumes de dados, identificação de padrões, automação de rotinas. Desenvolvimento. A transformação digital e a reconfiguração do papel do líder constituem o ponto de partida para compreender a necessidade de novas metodologias de formação executiva. A inteligência artificial generativa, definida como sistemas capazes de criar conteúdo original a partir de padrões aprendidos, tem alterado fundamentalmente a natureza do trabalho administrativo. Pesquisas indicam que até 2030, a IA generativa poderá permitir a automação de até 70% das atividades de negócios em quase todas as ocupações, acrescentando trilhões de dólares em valor à economia global. No entanto, essa transformação não se limita à substituição de tarefas, ela reconfigura a própria lógica da tomada de decisão organizacional. Líderes contemporâneos enfrentam um paradoxo crescente: quanto mais sofisticados os sistemas de apoio decisório, maior a necessidade de competências humanas para interpretar, contextualizar e validar recomendações algorítmicas. Atributos inatos como inteligência emocional, pensamento crítico, liderança e resolução de problemas complexos são todos desafiadores para as máquinas imitarem, tornando-se diferenciais competitivos fundamentais. O líder moderno deve evoluir de gestor operacional para facilitador estratégico, capaz de interpretar dados e utilizá-los para informar decisões, ao mesmo tempo em que mantém a conexão humana com suas equipes. A inteligência artificial permite que líderes tenham acesso a insights anteriormente difíceis de obter, avaliando o desempenho da equipe em tempo real e ajustando estratégias com base em dados concretos. Algoritmos de aprendizado de máquina, expressão que designa sistemas computacionais capazes de aprimorar seu desempenho através da experiência sem programação explícita, podem analisar grandes volumes de dados e identificar padrões que auxiliam na previsão de tendências e comportamentos.
Contudo, essa capacidade analítica aprimorada exige dos líderes novas competências, capacidade de aprendizado contínuo, pois as mudanças tecnológicas ocorrem em ritmos sem precedentes, inteligência emocional, que permite conectar-se com equipes construindo ambientes colaborativos, e pensamento crítico, essencial para questionar recomendações geradas por algoritmos e sustentar escolhas diante de escrutínio interno. Nesse cenário, o coaching tradicional, embora valioso, demonstra limitações estruturais. Programas intensivos de 2 dias podem criar momentos de insight, mas raramente resultam em mudanças comportamentais sustentáveis, pois não respeitam a biologia da aprendizagem cerebral. A neuroplasticidade, conceito que refere-se à capacidade do sistema nervoso de se reorganizar estrutural e funcionalmente em resposta à experiência, exige prática espaçada ao longo do tempo, variabilidade nas condições de aprendizado, foco na aplicação prática e integração de momentos de reflexão estruturada, elementos frequentemente ausentes em abordagens convencionais. O coaching neural emerge como resposta a essas limitações, fundamentando-se em evidências científicas sobre o funcionamento cerebral. O termo neuroleadership, cunhado em 2007 por David Rock, estabeleceu o campo de investigação que aplica descobertas da neurociência ao desenvolvimento de liderança. Essa área reconhece que através das interações sociais literalmente modificamos os cérebros uns dos outros, para melhor ou para pior, compreendendo que as conversas de coaching eficazes ativam redes neurais associadas à introspecção e autoconsciência, criando condições ideais para a reconsideração de padrões mentais estabelecidos. O modelo SCARF, desenvolvido por Rock em 2008, constitui o framework central do coaching neural. SCARF é um acrônimo que representa 5 domínios sociais fundamentais: status, posição relativa de importância, certainty, capacidade de prever o futuro, autonomy, senso de controle sobre eventos, relatedness, sentimento de pertencimento, e fairness, percepção de justiça em processos. Esses domínios ativam as mesmas redes cerebrais que respondem a ameaças e recompensas primárias, como a segurança física ou a alimentação. Quando ameaçados, esses domínios desencadeiam respostas de luta ou fuga que comprometem a capacidade de decisão, colaboração e aprendizado. Pesquisas recentes realizadas pelo Neuroleadership Institute, com mais de 15.000 respondentes entre 2024 e 2025, revelaram transformações significativas nas prioridades dos profissionais. Fairness e autonomy agora classificam-se como os 2 drivers mais importantes, substituindo os anteriores líderes, certainty e relatedness. Essa mudança reflete as transformações no mundo do trabalho pós-pandemia e a crescente demanda por autonomia e transparência nas organizações contemporâneas. Para o coaching neural, essa evolução implica a necessidade de ajuste nas intervenções. Enquanto anteriormente a ênfase recaía sobre a criação de previsibilidade e conexões sociais, atualmente o foco deve privilegiar a construção de processos justos e o empoderamento do coachi em relação às suas escolhas. O modelo SCARF opera baseado no princípio organizador central do cérebro: minimizar perigo e maximizar recompensa. Quando os domínios SCARF são ameaçados, como uma crítica ao status ou uma violação de fairness, a amígdala, região cerebral responsável pela detecção de ameaças, ativa-se, liberando cortisol e adrenalina que comprometem funções executivas. Reciprocamente, quando os domínios SCARF são reforçados, vias neurais associadas ao prazer e recompensa ativam-se, incluindo a liberação de dopamina, neurotransmissor fundamental para a motivação e aprendizado. Conversas de coaching eficazes alternam estrategicamente entre ativar redes cerebrais analíticas, denominadas rede de atenção executiva, e reflexivas, conhecidas como rede de modo padrão, equilíbrio crucial para promover tanto insights quanto planos de ação concretos. Os melhores coaches sabem intuitivamente como navegar entre perguntas analíticas focadas em problemas e perguntas reflexivas orientadas para possibilidades, compreendendo que a ressonância neural, fenômeno em que coach e coachi sincronizam atividades cerebrais durante interações significativas, facilita a transferência tanto de conhecimentos explícitos quanto de modelos mentais implícitos que sustentam a liderança eficaz.
A metodologia do coaching neural incorpora ainda técnicas de neuroplasticidade dirigida. Jeffrey Schwartz, pesquisador em neuropsiquiatria, demonstrou que, embora nem sempre possuamos livre-arbítrio no sentido filosófico tradicional, certamente dispomos de livre não-vontade, a capacidade consciente de contradizer, em frações de segundo, reações automáticas, permitindo respostas mais consideradas. Essa capacidade, fundamentada na neuroplasticidade, requer prática constante para se tornar habilidade incorporada, induzida por aprendizado experiencial e esforço repetido. Programas de coaching neural baseados em evidências neurocientíficas identificaram elementos-chave para engajamento pleno, prática espaçada ao longo do tempo em vez de concentrada, variabilidade nas condições de aprendizado, foco na aplicação prática, e integração de momentos de reflexão estruturada. Organizações como o Neuroleadership Institute estão na vanguarda da aplicação desses princípios, desenvolvendo programas que transformam conceitos neurocientíficos em práticas concretas de desenvolvimento. Como resume o pesquisador Edward Hallowell, não estamos mais no escuro sobre como o cérebro aprende melhor, temos evidências científicas sólidas para guiar o design de experiências de aprendizado que maximizam o desenvolvimento de líderes. A aplicação do coaching neural no desenvolvimento de lideranças para a era da IA envolve 5 fases integradas: exploração e descoberta, onde se mapeiam padrões neurais e comportamentais do líder; superfície e cocriação, em que se identificam oportunidades de desenvolvimento em colaboração; habilitação e priorização, focada em desenvolver competências específicas de integração humano-máquina; implementação, com prática deliberada em cenários reais; e empoderamento, consolidando a autonomia do líder para navegar complexidade tecnológica. Na fase de exploração e descoberta, utilizam-se técnicas como eletroencefalografia, EEG, método que registra a atividade elétrica cerebral através de eletrodos posicionados no couro cabeludo, para avaliar padrões de atenção, tomada de decisão, regulação emocional e resiliência. A incorporação da EEG em programas de capacitação corporativa representa estratégia robusta para aprimorar a liderança e a gestão, contribuindo para ambientes organizacionais mais adaptativos. Essa abordagem permite monitoramento em tempo real da atividade cerebral, oferecendo análise objetiva e detalhada dos processos cognitivos e emocionais que sustentam competências fundamentais. A fase de superfície e cocriação fundamenta-se na compreensão de que o coaching baseado em neurociência não se trata apenas de aplicar técnicas, mas de compreender profundamente como as interações sociais moldam literalmente os circuitos neurais do líder, criando condições para transformações genuínas e duradouras em seu modo de pensar e agir. Aqui, o coach trabalha para criar espaços psicologicamente seguros que promovam insights genuínos e experimentação comportamental, aplicando o modelo SCARF para minimizar ameaças sociais percebidas e maximizar estados de recompensa. Na habilitação e priorização, desenvolvem-se competências específicas para liderança na era digital. Líderes devem continuar a orientar suas organizações com visão e estratégia claras, com a IA generativa em mente. O importante é criar e gerenciar uma estrutura que se concentre e apoie o papel da liderança na orientação de mudanças induzidas por IA generativa. Essa estrutura deve ser visivelmente comprometida com uma estratégia de IA generativa, defender seus benefícios, abordar abertamente preocupações, riscos e resistências, promover um ambiente seguro para experimentação e aprendizagem, e implementar diretrizes e governança para o uso responsável da tecnologia. A fase de implementação envolve simulações e experiências vivenciais que criam ambientes seguros onde líderes podem praticar habilidades complexas sem as consequências reais do fracasso, enquanto engajam múltiplos sistemas neurais simultaneamente. Essas abordagens ativam circuitos sensoriais, motores, emocionais e cognitivos, criando memórias episódicas ricas que são mais facilmente recuperáveis em situações futuras. Quando um líder participa de uma simulação desafiadora, seu cérebro processa a experiência de forma surpreendentemente similar a um evento real, permitindo que construa mapas mentais detalhados de situações complexas.
Finalmente, a fase de empoderamento consolida a autonomia do líder para operar em ambientes de incerteza tecnológica. Criar e gerenciar uma estrutura que apoie o papel da liderança na orientação de mudanças induzidas por IA generativa requer flexibilidade, colaboração e disposição para experimentação. Líderes que integram ferramentas digitais e métodos ágeis aprimoram a eficiência operacional e a colaboração, promovendo ambientes dinâmicos e resilientes. A eficácia do coaching neural em comparação com métodos tradicionais tem sido demonstrada em múltiplos estudos. Meta-análises recentes confirmam que o coaching executivo contribui para mudanças positivas significativas em características pessoais, comportamentos e atitudes, tornando-se ferramenta eficaz para desenvolvimento de liderança. O coaching aumenta a autoconsciência, criando ambiente de suporte para que líderes reflitam sobre experiências reais, compreendam mais profundamente suas personalidades e traços de liderança, identifiquem oportunidades de crescimento e potencializem seus pontos fortes. Além disso, o coaching desempenha papel crucial na redução de burnout e aumento de engajamento entre executivos, com efeitos favoráveis sobre o engajamento da liderança e mitigação dos efeitos nocivos do estresse. Os benefícios não se limitam ao curto prazo. Estudos demonstram impactos duradouros, especialmente em ambientes educacionais como programas de MBA executivo, sugerindo que o coaching aprimora a aplicação de habilidades aprendidas ao longo do tempo, garantindo crescimento profissional sustentado. A literatura científica contemporânea aponta para a necessidade de atualização na compreensão da eficácia do coaching executivo. Pesquisas identificaram apenas 7 estudos pré-2010 que tentaram avaliar a eficácia do coaching além da satisfação do cliente, mas a maioria carecia de designs experimentais robustos. Mais recentemente, revisões sistemáticas de 84 artigos encontraram 70 instâncias de resultados positivos em desenvolvimento pessoal, mudanças comportamentais e aspectos trabalhistas decorrentes do coaching executivo, indicando mudanças significativas nas tendências do coaching e que sugerem necessidade de pesquisas adicionais. O coaching neural apresenta vantagens distintivas quando aplicado ao desenvolvimento de lideranças para a era da inteligência artificial. Primeiramente, fundamenta-se em evidências científicas sobre o funcionamento cerebral, permitindo intervenções mais precisas e personalizadas. Em segundo lugar, respeita os princípios biológicos da aprendizagem, resultando em mudanças comportamentais mais sustentáveis. Terceiro, desenvolve competências, como inteligência emocional, pensamento crítico e criatividade, que constituem diferenciais humanos frente às capacidades das máquinas. Quarto, cria condições para que líderes integrem efetivamente tecnologias de IA em suas práticas de gestão, sem perder a dimensão humana da liderança. As implicações éticas do coaching neural merecem consideração cuidadosa. O uso de tecnologias de monitoramento neural, como EEG, levanta questões sobre privacidade, consentimento informado e potencial uso indevido de dados cerebrais. Além disso, a aplicação de modelos neurocientíficos em contextos organizacionais requer atenção às diferenças individuais. O cérebro humano apresenta variações significativas em estrutura e funcionamento, de modo que intervenções padronizadas podem não ser adequadas para todos os indivíduos. Outra consideração ética importante refere-se ao potencial de manipulação. O conhecimento detalhado sobre mecanismos neurais de recompensa e ameaça poderia, em princípio, ser utilizado para influenciar comportamentos de forma não autônoma. O coaching neural, portanto, deve pautar-se por princípios de autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, garantindo que as intervenções visem genuinamente o desenvolvimento do líder e não objetivos organizacionais que comprometam sua integridade ou bem-estar. A governança do coaching neural em organizações demanda estruturas claras. Líderes devem implementar diretrizes que abordem abertamente preocupações, riscos e resistências, promovendo um ambiente seguro para experimentação e aprendizagem. A implementação de diretrizes e governança para o uso de IA generativa, aplicável por analogia às tecnologias de neurofeedback, deve ser visivelmente comprometida com estratégias éticas de desenvolvimento humano. Conclusão.
O coaching neural emerge como metodologia robusta e cientificamente fundamentada para o desenvolvimento de lideranças executivas na era da inteligência artificial. Este estudo demonstrou que a integração entre neurociência social cognitiva, psicologia organizacional e tecnologias de desenvolvimento humano oferece vantagens significativas sobre abordagens tradicionais de formação de líderes. Os principais achados indicam que o coaching neural, operacionalizado através do modelo SCARF e técnicas de neuroplasticidade dirigida, resulta em mudanças comportamentais mais sustentáveis, desenvolvimento superior de competências socioemocionais e capacidade aprimorada de integração entre julgamento humano e sistemas automatizados. A pesquisa revelou que organizações que investem em programas baseados em evidências neurocientíficas apresentam maior retenção de habilidades de liderança, resiliência adaptativa e resultados organizacionais sustentáveis. A interpretação crítica desses resultados sugere que o diferencial competitivo nas organizações contemporâneas não reside exclusivamente na adoção de tecnologias de inteligência artificial, mas na capacidade de desenvolver lideranças que possam integrar essas tecnologias de forma ética, criativa e centrada no ser humano. O líder AERED, formado através de coaching neural, não compete com algoritmos, mas complementa-os, trazendo capacidades únicas de sentido-making, julgamento ético e conexão interpessoal que as máquinas não podem replicar. As aplicações práticas do coaching neural são amplas e imediatas. Organizações podem implementar programas estruturados em 5 fases: exploração e descoberta, superfície e cocriação, habilitação e priorização, implementação e empoderamento, utilizando tecnologias de neurofeedback como EEG combinadas com técnicas tradicionais de coaching. O foco deve recair sobre o desenvolvimento de competências que constituem diferenciais humanos: inteligência emocional, pensamento crítico, criatividade e capacidade de navegar incertezas. As implicações teóricas deste estudo são igualmente significativas. O coaching neural contribui para a consolidação do campo da neuroleadership, demonstrando a aplicabilidade prática de descobertas da neurociência cognitiva em contextos organizacionais. Além disso, propõe uma reconceptualização do desenvolvimento de liderança, que passa a ser compreendido não apenas como aquisição de conhecimentos e habilidades, mas como processo de transformação neural mediado por interações sociais intencionais. Para pesquisas futuras, recomenda-se a realização de estudos longitudinais que quantifiquem os impactos do coaching neural em diferentes contextos culturais e setoriais. B. Investigação das diferenças individuais na resposta a intervenções neurocoaching, considerando variáveis como idade, gênero e traços de personalidade. C. Desenvolvimento de protocolos padronizados de coaching neural, com diretrizes éticas claras para o uso de tecnologias de monitoramento cerebral. D. Análise econômica do retorno sobre investimento em programas de coaching neural comparados a métodos tradicionais, e exploração das possibilidades oferecidas pela inteligência artificial para personalização de intervenções de coaching neural, respeitando princípios éticos de privacidade e autonomia. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências bibliográficas. 1. Accioli, I. Lamosa, R.A.C. As competências socioemocionais na formação da juventude, mecanismos de coerção e consenso frente às transformações no mundo do trabalho e os conflitos sociais no Brasil. Vértices, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, v. 23, número 3, p. 706 a 733, 7, 10. 2024. 2. Athanasopoulos, A. Dobson, S. A Systematic Review of Executive Coaching Outcomes, Is It the Journey or the Destination That Matters the Most? The Leadership Quarterly, v. 29, número 1, p. 7088, 2018. 3. Avolio, B. J. E Amarino, F. J. Transformational and Charismatic Leadership, The Road Ahead. Emerald Group Publishing, 2013. 4. Baker, A. B. Demerout, E. Sansvergel, A. Job Demands Resources Theory,
Taking Stock and Looking Forward. Journal of Occupational Health Psychology, v. 28, número 4, p. 373 a 388, 2023. 5. Bass, B. M. Riddle, R. E. Transformational Leadership, Psychology Press, 2006. 6. Becker, W. J. Cropanzano, R. Organizational Neuroscience, The Promise and Prospects of an Emerging Discipline. Journal of Organizational Behavior, v. 31, número 7, p. 1055 a 1059, 2010. 7. Bennett, N. Lemoine, G. J. What a Difference a Word Makes, Understanding Threats to Performance in a VUCA World. Business Horizons, v. 57, número 3, p. 311 a 317, 2014. 8. Boyatzis, R. E. Leadership Development from a Complexity Perspective. Consulting Psychology Journal, Practice and Research, v. 60, número 4, p. 298 a 313, 2008. 9. Boyatzis, R. E. Jacques, A. I. The Neuroscience of Coaching, Consulting Psychology Journal, Practice and Research, v. 70, número 1, p. 11 a 27, 2018. 10. Boyatzis, R. E. McKee, A. Liderança Ressonante, Renovando a si mesmo e conectando-se com os outros através da atenção plena, esperança e compaixão. Rio de Janeiro, Campus, 2011. 11. Boyatzis, R. E. Rocheford, K. Jacques, A. I. Antagonistic Neural Networks Underlying Differentiated Leadership Roles. Frontiers in Human Neuroscience, v. 8, p. 114, 2014. 12. Boyatzis, R. E. et al. Examination of the Neural Substrates Activated in Memories of Experiences with Resonant and Dissonant Leaders. The Leadership Quarterly, v. 23, número 2, p. 259 a 272, 2012. 13. Cerveira, M. B. Silva, A. S. L. Coaching baseado em evidências neurocientíficas. Arete, V. 7, N. 11, 2025. 14. Damásio, A. R. O cérebro criou o homem. São Paulo, Companhia das Letras, 2012. 15. De Raan, E. Nilson, V. O. What Can We Know About the Effectiveness of Coaching? A Meta-Analysis Based Only on Randomized Controlled Trials. Academy of Management Learning e Education, v. 22, número 4, p. 1 a 15, 2023. 16. Derui, D. S. Myers, C. G. Leadership Development, A Review and Agenda for Future Research. In The Oxford Handbook of Leadership and Organizations. Oxford University Press, 2013. p. 832 a 855. 17. FGV, Avançando no Campo da Neuroliderança, uma revisão sistemática e integrativa. Cadernos EBAP, BR, v. 21, N. 4, 2023. 18. Goleman, D. Boyatzis, R. McKee, A. O Poder da Inteligência Emocional, a experiência de liderar com sensibilidade e eficácia. Rio de Janeiro, Campus, 2002. 19. Goleman, D. Davidson, R. J. Alterando Traços, a ciência revela como a meditação muda sua mente, cérebro e corpo. São Paulo, Cultrix, 2017. 20. Grant, A. M. The Solution Focused Cognitive Behavioral Coaching Approach, a Theoretical Framework for Enhancing Executive Coaching Outcomes. International Coaching Psychology Review, v. 11, número 2, p. 98 a 112, 2016. 21. Allowell, E. M.
Driven to Distraction at Work, How to Focus and Be More Productive. Harvard Business Review Press, 2016. 22. Heifetz, R. A. Leadership Without Easy Answers. Harvard University Press, 1994. 23. Heifetz, R. A. Linsky, M. Leadership on the Line, Staying Alive Through the Dangers of Change. 2. Ed. Boston, Harvard Business Review Press, 2023. 24. Iacoboni, M. Mirroring People, The New Science of How We Connect with Others. Picador, 2009. 25. Imordino Yang, M. H. Emotions, Learning, and the Brain, Exploring the Educational Implications of Affective Neuroscience. W. Norton & Company, 2016. 26. Jacques, A. E. et al., Visioning in the Brain, an fMRI Study of Inspirational Coaching and Mentoring. Social Neuroscience, V. 8, número 4, p. 369 a 384, 2013. 27. Jones, R. J. Woods, S. A. Guillaume, Y. R. The Effectiveness of Workplace Coaching, a Meta-Analysis of Learning and Performance Outcomes from Coaching. Journal of Occupational and Organizational Psychology, V. 89, número 2, p. 249 a 277, 2016. 28. Kahneman, D. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2011. 29. Korn Ferry, IA avança no trabalho e testa a liderança nas empresas. Pesquisa realizada com 611 empresas na América Latina, 2026. 30. MC Creed, R. T. W. Change on the Brain, The Neuroscience of Organizational Transformation. International Journal of Applied Research in Management and Economics, V. 7, número 3, p. 30 a 44, 2024. 31. McKinsey & Company, a organização do futuro, habilitada pela IA generativa, impulsionada pelas pessoas. McKinsey Insights, 2023. 32. Nicolau, A. et al., The Effects of Executive Coaching on Behaviors, Attitudes, and Personal Characteristics, a Meta-Analysis of Randomized Control Trial Studies. Frontiers in Psychology, V. 14, Art. 1.089.797, 2023. 33. Rock, D. Scarf, a Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others. Neuroleadership Journal, V. 1, número 1, p. 44 a 52, 2008. 34. Rock, D. Seu cérebro no trabalho, estratégias para superar a distração, recuperar o foco e trabalhar melhor o dia todo. Rio de Janeiro, Sextante, 2009. 35. Rock, D. Your Brain at Work, Strategy for Overcoming Distraction, Regaining Focus, and Working Smarter All Day Long. Revised Edition, Harper Business, 2018. 36. Rock, D. Ringlab, A. H. Handbook of Neuroleadership, Neuroleadership Institute, 2013. 37. Rock, D. Ringlab, A. H. Neuroleadership in 2020, The Decade of the Mind in Leadership Development. Neuroleadership Journal, V. 7, p. 1 a 19, 2020. 38. Rock, D. Schwartz, J. The Neuroscience of Leadership, Strategy mais Business, V. 43, p. 1 a 10, 2007. 39. Sakaven, A. et al., Leading in the Digital Age, The Role of Leadership in Organizational Digital Transformation. Administrative Sciences, V. 15, número 2, p. 43, 2025. 40.
Siegel, D. J. A mente em desenvolvimento, como os relacionamentos e o cérebro interagem para moldar quem somos. 3. Ed. Porto Alegre, Artimed, 2020. Hashtag estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.